Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou continuar falando sobre queda de cabelo. Esse é o parte 2 e hoje a gente vai aprender o que fazer. Mas se você não escutou o episódio passado, eu acho legal ouvir para entender as diferentes causas de queda de cabelo para poder saber o que é que vai funcionar para você. Hoje a gente vai discutir nutrição, suplementação e intervenções. Então deve ser um pouco mais legal e menos denso do que na semana passada. Quando eu comecei a pesquisar nutrição para queda de cabelo, eu fui lá com a intenção de achar algo claro. Será que se mudarmos a dieta, a gente vai ter impacto no cabelo? Será que existe uma dieta específica considerada boa, ruim, talvez? Frustrada, tenho que relatar que é algo que ainda está por ser estudado. Tem muita pouca coisa aqui. Não temos estudos suficientes falando, essa dieta aqui causa queda de cabelo, aquela outra melhora. Mas, embora não tenha havido nenhum alimento especificamente correlacionado com queda de cabelo, suspeita-se que o consumo excessivo de alimentos ricos em retinol, vitamina A1, poderia piorar alguns tipos de queda de cabelo. Esse resultado aqui foi um pouco controverso e eu não sei se eles queriam dizer da vitamina A da comida ou que somente foi observado um agravamento da queda de cabelo nos pacientes que estavam usando produtos tópicos contendo retinol, como Accutane para pele e acne. O retinol também aparece em alguns suplementos. Então, uma coisa que eu acho legal é verificar se o seu óleo de peixe é somente óleo de peixe e não uma vitamina A contendo óleo de fígado, por exemplo. E, de acordo com esse estudo, considerar carnes mais magras ou moderar a ingestão de vitamina A na forma de suplementos tinha sido sugerido. A vitamina A consumida na forma de beta-caroteno, que é batata doce e cenoura, e na verdade não é a forma ativa de vitamina A, não teria impacto negativo no cabelo, mas ela também é menos absorvida pelo seu corpo. Então eu vou deixar essa dúvida aqui. Na minha opinião pessoal, acho que o agravamento provavelmente seria somente em relação aos retinóis tópicos, como o Accutane, que faria sentido eles terem um impacto no cabelo. E, obviamente, outra coisa bem clara são as pessoas com doença celíaca. Aqui, os estudos não deixam dúvida. A eliminação total de trigo e de glúten é necessária para prevenir a queda de cabelo nessas pessoas. Mas fora disso, eu não achei muito sobre alimentos que poderiam diretamente causar queda de cabelo ou melhorar quando ingeridos. Mas eu ainda vou falar mais sobre dieta mais para frente. Nos casos de eflúvio telógeno, aquela rápida queda generalizada, ela tem sido associada a dietas de baixa caloria e dietas com baixo teor de proteínas. A queda de cabelo pode começar de 1 a 3 meses depois da fase da dieta. E aí isso confunde as pessoas da ligação do papel dessa dieta ou da influência dessa dieta na queda de cabelo, já que ela não foi imediata. Mas a gente já aprendeu que a natureza do eflúvio telógeno é que o cabelo vai cair de 1 a 3 meses depois do evento. Então uma dieta radical pode sim causar queda de cabelo. Como é que contorna isso? Manter a ingestão calórica de manutenção e garantir os níveis de proteína adequados. Nesse estudo, eles também falavam o que eu já falo, pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo do peso corporal. Isso pode ajudar a evitar que a nutrição ou a desnutrição interfira no crescimento de cabelo e também pode estimular cabelos mais cheios no futuro.
Aqui está bem claro que nos casos de eflúvio telógeno, sim, a nutrição ou a deficiência nutricional fazem parte do evento desencadeador ou do gatilho e que na maioria dos casos os participantes tinham menos adequação nutricional em vários outros micronutrientes. O mesmo resultado foi demonstrado nas dietas radicais, onde as pessoas perdiam rapidamente muito peso e aí elas também experimentavam profundas quedas de cabelo entre 2 a 5 meses depois de ter começado, mas que o crescimento voltava ao normal quando elas normalizavam a dieta. A conclusão foi que uma redução calórica excessiva e extrema reduzia o suprimento energético na matriz capilar e precipitava os eventos do eflúvio telógeno. Mais um motivo para você parar de cair nessa cilada de perder 5 quilos em 5 dias, porque isso não faz bem para a sua saúde como um todo e também não vai fazer bem para o seu cabelo. Eu achei algumas coisas, atualmente ainda em modelos animais, sobre o papel da dieta, da microbiota, do sistema imunológico e cabelo. 2 relatos de casos de pacientes que tinham alopecia areata que apresentaram crescimento capilar após transplante fecal. Sim, isso existe. Você coloca cocô de um indivíduo saudável. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas isso é real, e aí com esse estudo a gente teve a indicação de que sim, a ecologia intestinal pode ter um papel importante, mas a gente ainda precisa de muito estudo, só que não é difícil acreditar nisso, né? A saúde do seu intestino vai afetar a sua saúde como um todo. Nos casos de alopecia androgênica, ou perda de cabelo com aquele padrão de calvície masculina, esse padrão está quase sempre relacionado à genética. No entanto, as pessoas podem se beneficiar fazendo pequenos ajustes na sua nutrição para apoiar a sua tendência genética para maior perda de cabelo ou de ter cabelos mais finos. Foi demonstrado que as pessoas que tinham essa alopecia androgênica normalmente comem menos micronutrientes, que são os nutrientes oriundos de frutas e vegetais, e que podem comer mais alimentos processados, muita gordura saturada e alimentos com alto teor calórico. Esses alimentos não causam queda de cabelo por si só, mas por essas pessoas serem geneticamente inclinadas à queda de cabelo, esses alimentos podem se tornar uma escolha menos ideal dentro de um contexto de uma dieta menos saudável. Ou seja, aqui de novo, a conclusão foi: a dieta tem que ser saudável, não é que essa ou aquela comida vão causar, mas se você está causando uma inflamação interna, isso vai chegar no cabelo e eu ainda vou elaborar mais sobre isso. Tem muito estudo sobre a correlação de cabelo e cirurgia bariátrica, anorexia, ou seja, implicando de novo que a restrição calórica pode ser a causa. Mas, ao mesmo tempo, no caso de cirurgia bariátrica, é mais difícil de afirmar. Apesar de plausível, eu acho que uma dieta realmente que restrinja demais nutrientes vai causar deficiência e vai impactar tudo. Mas, focando na bariátrica, será que o problema aqui é só a restrição calórica ou é a cirurgia em si que seria um grande estressor? Sem dúvida, foi observada que depois da cirurgia tem uma grande mudança na ingestão calórica dessas pessoas e isso poderia dar realmente um choque no sistema e causar a queda de cabelo. Esses pacientes, quase 100% deles, mostraram algum tipo de deficiência nutricional pós-operatória. Mas, no meu ver, eles sofreram uma cirurgia real e qualquer cirurgia causa uma queda, um eflúvio telogênico por si só. Portanto, eu não sei se eles fizessem essa pesquisa com pacientes que tivessem feito uma cirurgia de joelho ou de ombro, se eles teriam esse mesmo resultado de um evento de eflúvio depois, por causa do estresse da cirurgia. Então, aqui, na minha opinião, lendo esse estudo, é difícil descobrir se o problema foi a bariátrica em si ou se foi a cirurgia. Mas, como tem tanto estudo de bariátrica, é um bom exemplo de que deficiência nutricional ou de que, de repente, diminuir a quantidade de caloria ingerida terá um impacto nos seus cabelos. Porque foi observado também nesses pacientes que eles tinham baixo teor de ferritina, baixo teor de proteína e baixo teor de vitamina D. Então aqui é a galinha ou é o ovo? Eu acredito tudo junto e misturado. Deficiência mais um estresse é igual a queda de cabelo.
Tem um estudo que eu realmente achei bem interessante. Na verdade, eles encontraram níveis tóxicos de certos nutrientes, como vitamina B6 e vitamina A, especificamente nesses pacientes bariátricos depois da cirurgia, e eles não sabiam como explicar isso. Aí o que foi observado é que esses pacientes estavam se autoprescrevendo produtos e suplementos para queda de cabelo depois da cirurgia e não tinham informado. E aí isso bagunçou um pouco o resultado sobre o impacto da dieta e da cirurgia. Mas, por outro lado, concluiu que realmente a cirurgia bariátrica tinha como consequência queda de cabelo na maioria dos participantes. Um outro estudo, esse foi realizado na Índia, que analisou especificamente a desnutrição proteico-energética em pacientes apresentando queda de cabelo, e eles descobriram, obviamente, que os pacientes que tinham ou que ingeriam a menor quantidade de proteína tinham a queda de cabelo mais severa. Ou seja, eu continuo propondo que você foque na proteína, e se eu ainda não te convenci, escuta todos os milhares de episódios que eu já falei de proteína aqui nesse podcast. Mas outra conclusão importante é que cuidar da microbiota é essencial e obter micronutrientes com uma dieta variada também. A conclusão final foi que deficiências nutricionais vão contribuir para a queda, mas não necessariamente uma pessoa sem deficiência está livre de sofrer queda de cabelo. Deu para entender? Ou seja, você tem que ter uma dieta saudável e você tem que evitar deficiências nutricionais, não somente para o seu cabelo, mas mesmo que você coma tudo bonitinho, bacaninha, você ainda pode ter queda de cabelo. Então vamos falar sobre o que fazer. Eu vou dividir as minhas intervenções entre suplementos, drogas e outros tratamentos. Eu vou encerrar a comida com o que eu já falei aqui, que é: você precisa de proteína suficiente e você precisa de todos os micro e macronutrientes para ter uma cabeleira saudável. Então, na minha cabeça, para ficar simples para você, eu estou dividindo entre intervenções químicas e mecânicas de uma certa forma, ou seja, coisas que você ingere, que você aplica e coisas que você faz. A literatura também deixou bem claro que na maioria dos casos você precisa de mais de uma intervenção. Tipo, você vai precisar de algo via oral e algo via tópico para o tratamento funcionar de verdade, e quanto mais complementar essas terapias são, melhores são os resultados. Sempre que eu cuido de pessoas que a maior queixa é queda de cabelo, a fórmula que eu vejo ter mais resultados é essa combinação de tratamentos. O que é que eu faço e recomendo? Identificar a causa. Corrigir deficiências nutricionais se houverem, porque isso é o meu maior papel. Aliar um suplemento ou um medicamento oral com um suplemento ou um medicamento tópico e adicionar um tratamento prático, tipo luz vermelha, microneedling, PRP, etc. E vou elaborar sobre cada um desses já já. Eu vou começar com suplementação e depois eu falo dos medicamentos mais comuns. Eu estou assumindo que você está cuidando da sua alimentação, do seu sono, dos seus níveis de estresse. Essas seriam as coisas especificamente no seu estilo de vida que preveniriam as causas ou os episódios de eflúvio telógeno. A maioria das intervenções que a gente ainda vai discutir mais tarde são mais voltadas para as alopécias, que realmente exigem tratamento e que não tem muito a ver com estresse, comida, etc. Se as suas causas forem nutricionais, corrigir deficiências é prioridade. Ou seja, se tiver com anemia, vai ter que corrigir isso. Se tiver com vitamina D baixa, também. O mesmo para se tiver com qualquer processo autoimune, doença celíaca, hipotiroidismo. Enquanto não resolver isso, você não precisa nem pensar no que fazer no seu cabelo, porque não vai ter jeito, vai ser gastar dinheiro. E eu escutei de um renomado médico de cabelo americano levantar a hipótese, que foi baseada na observação dele, tratando mais de 20 mil pessoas, de que certos medicamentos podem causar queda de cabelo. Eu não achei estudos provando isso, mas acho que vale ficar ligada e observar se por acaso você começou a perder cabelo depois de começar certos medicamentos. Ele listou medicamentos para pressão arterial, moduladores de colesterol e moduladores de humor. A primeira dúvida que eu tive quando eu escutei ele falar isso foi: será que é o remédio que causou ou o próprio estado anterior da doença que levou a pessoa a precisar do remédio que causou a queda de cabelo?
eu não tenho essa resposta. E eu sigo com a minha linha de que qualquer desequilíbrio de saúde vai impactar os seus cabelos, mesmo que não diretamente. E por isso, aquele velho e bom pensamento: se queremos ter saúde capilar, teremos que ter saúde física e emocional também. A deficiência de vitamina C está mais comumente associada à mudança nos pelos corporais do que a perda de cabelo na cabeça. Então, ela é menos importante aqui. O uso de vitamina D tópico demonstrou bons resultados. Existe um medicamento chamado Divonex, que é uma loção de 0,005% calcipotriol, que é usada para psoríasis, mas que nos estudos mostrou diminuir a severidade de alopécia areata e que também estimulou o crescimento. E como eu já falei, se a sua vitamina D estiver baixa, seria bom entender por quê. Pode ser que você precise pegar mais sol, tomar mais magnésio. Então escuta o episódio que eu explico tudo sobre o magnésio. E se você tiver com vitamina D baixa no seu exame de sangue, conversa com seu médico sobre suplementar. Corrigir a deficiência ajudou nos casos de eflúvio, mas para quem não tinha deficiência, suplementar com vitamina D não fez diferença e potencialmente teve outros efeitos colaterais. E biotina, tão famosa e existente em quase todos os suplementos para cabelo. O que a literatura nos conta? A verdadeira deficiência de biotina é rara. A gravidez pode criar um período condicionalmente deficiente de biotina também. Embora os estados de deficiência tenham sido associados à perda de cabelo, há muitas poucas evidências de que o uso da biotina como intervenção para regenerar o cabelo seja benéfica. E de onde veio essa ideia de que biotina ajuda em queda de cabelo? Na verdade, a biotina melhora a produção de queratina tanto em humanos como animais. E o nosso cabelo é feito de queratina. Então, a fama da biotina veio com uso em cavalos de raça. O que eles observaram era que quando esses cavalos tomavam altas doses de biotina, o casco melhorava e também a força da crina. Não existem tantos dados em humanos, mas o que os estudos mostraram era que a dose necessária é altíssima e muito superior do que a gente vê num suplemento normal. A dose que parece fazer efeito seria 10.000 microgramas. Mas o que foi reportado do uso, mesmo nessa dose super alta, é que a biotina causava um fortalecimento das unhas e um potencial melhora na resistência da tração do cabelo. Só que ela não demonstrou melhora em queda de cabelo. Nem queria melhorar o seu problema de queda de cabelo se fosse do padrão feminino ou de queda de cabelo do padrão masculino, né, as alopécias androgênicas, e nenhuma quantidade substancial. Ou seja, a biotina pode tornar os seus cabelos, que você já tem, mais fortes e as suas unhas também. Mas ela vai ser precisada ser associada a outro tipo de tratamento para se tornar eficaz. E aí que começa a entrar na aplicação de várias intervenções terapêuticas para você ter um efeito real. Colostrum. Ainda temos muitos estudos em andamento e, de novo, não existe um consenso. Eu uso porque, em geral, quando eu estou escolhendo suplementos, eu escolho algo que ajude em vários sistemas. Porque senão a gente gasta uma fortuna com esse suplemento para isso, esse suplemento para aquilo, não tem fim. Então, quando eu estou escolhendo para mim e para os meus clientes, eu tento otimizar o orçamento e também a quantidade de coisas que a gente vai tomar, tentando resolver várias causas ao mesmo tempo. Então, resumo de colostro. O que eu acho? Eu acho bom, porque ele é bom para microbiota. Ele é uma boa fonte de lactoferrina, o que vai ajudar no status de ferro do corpo como um todo. Mas o que a gente tem de evidência científica diretamente para a queda de cabelo? Que ele ajuda nas células dérmicas papilares do cabelo humano. E essas células contribuem criticamente para o crescimento do cabelo e para a regulação do ciclo, porque ajuda na transição dos folículos capilares da fase telógena para a fase anágena. Lembra? Ele apressa a transição do cabelo novo saindo e expulsando o cabelo antigo. Nesse estudo, o colostro demonstrou promover a proliferação de células dérmicas papilares capilares e resgatou a parada do desenvolvimento folicular que era induzida pelo DHT, a testosterona, que
faz parte daquela condição onde os hormônios andrógenos estão causando a calvície. O colostro também induziu o recrescimento dos pelos dorsais em camundongos em um nível comparável ao do tratamento com minoxidil, sem ter demonstrado os efeitos adversos associados, como erupção cutânea, por exemplo. No geral, esse estudo destaca o grande potencial de um exossomo do colostro como modalidade terapêutica para queda de cabelo, mas muitos dos estudos com ratos e não com humanos, então, a ver no futuro. Eu falei no episódio passado pra caramba de ferro, ferritina e vitamina D, então eu não vou me repetir aqui. Mas eu espero que você tenha escutado e se não, você escuta depois de ouvir esse aqui. Outro suplemento que eu vejo ser muito recomendado, e aí eu fui estudar, chama-se Só Palmetto, SAW Palmetto. Ele, a princípio, seria um suplemento recomendado para homens porque ele seria benéfico para a próstata. Aí aqui a dose é 200 mg 2 vezes por dia do extrato de Só Palmetto, que mostrou melhorar as pontuações relatadas pelos pacientes que estavam com alopécia androgênica. Esses pacientes todos eram homens. Como mecanismo de ação, o Só Palmetto atua na mesma área dos remédios para bloquear a conversão de testosterona em DHT, mas ele não atua exatamente nos mesmos receptores de DHT que tanto o finasteride ou dutasteride atuam. Então, claro, ele é mais fraco, mas bem mais natural. E do ponto de vista do mecanismo de ação, ele pode influenciar na queda de cabelo androgênica. Aqui, os resultados são mistos. Por um lado, demonstrou diminuição da capacidade de ligação de DHT para os receptores de andrógeno em tubo de ensaio a uma taxa de 50%. O que a gente não sabe é se isso está realmente acontecendo ou não no folículo do cabelo e se essa ação é útil ou importante, especialmente quando comparado com o finasteride. Então, quando foram comparados lado a lado, claro, o uso de finasteride teve mais sucesso. A melhora na densidade observada foi em 40% das pessoas versus 70% com o uso do remédio, mas veio sem nenhum efeito colateral sexual. Então, na minha opinião, acho que vale a pena tentar, sabendo que não funciona tanto com o remédio, tanto para o efeito positivo quanto para o efeito negativo. Quando adicionado a soluções tópicas, parece funcionar bem tanto para homens como mulheres nos casos de alopécia androgênica. E um estudo mostrou bons resultados para mulheres também na versão tópica nos casos de eflúvio telógeno, tanto na densidade do cabelo como na redução de ansiedade de pacientes mulheres. Aí vem eu com as minhas perguntas. Será que a redução da ansiedade foi por elas acharem que estavam fazendo algo para melhorar os cabelos e isso estaria causando ansiedade? Mas eu não consegui concluir isso com o estudo, é só um palpite meu. Ele está incluído no famoso suplemento para cabelo Nutrafol, que eu vejo muita gente tomando. O Nutrafol tem até uma fórmula interessante, combinando algumas vitaminas, minerais e ervas adaptogênicas, além de alguns aminoácidos, todos ingredientes que eu uso normalmente na minha prática. A dose de biotina é bem abaixo do que as pesquisas sugerem que funcionaria para cabelos mais saudáveis, mas já aprendemos que a biotina não previne queda, mas pode fortalecer o cabelo e a unha. Ele também contém zinco e selênio, que podem dar uma força aí na sua conversão de hormônio tiroidiano, contém colágeno, turmérico e Só Palmetto, que a gente acabou de falar. Então, para quem usa esse produto, é preciso realmente tomar a dose indicada. Normalmente são 4 cápsulas. Eu vejo muita gente tomando menos que isso e eu imagino que aí não vai funcionar. Então, o que eu penso desse produto? Eu acho ele ok. Não vejo nada revolucionário, mas tem um basiquinho legal se você não faz outras coisas. De novo, eu não acho que somente tomar Nutrafol é a sua salvação, mas ele pode sim ajudar a corrigir certas deficiências. Um outro suplemento é o ácido elágico e ele está incluso em vários compostos para cabelo. Eu vejo isso mais como parte de uma dieta saudável do que um suplemento a tomar que irá revolucionar as suas madeixas. O ácido elágico é um polifenol, ou seja, ele tem uma ação antioxidante.
as melhores fontes de ácido elástico na dieta seriam romã, morango, framboesa, amora, cereja. O ácido elástico ajuda a reduzir o estresse oxidativo. Isso é importante porque o estresse oxidativo danifica o tecido celular, desencadeia inflamação e pode sim enfraquecer os folículos capilares. Portanto, qualquer coisa que você fizer para aliviar o estresse oxidativo do seu corpo será bom para o seu cabelo. Por isso, a importância de uma dieta saudável e rica em coisas coloridas. Os polifenóis são encontrados principalmente nos alimentos de pigmentação vermelha forte ou azul, aquelas coisas escuras que a gente vê em mirtilo, em açaí, em cereja, etc. Outra coisa que foi usada topicamente, ou seja, que coloca direto no cabelo, não para comer, é o óleo de semente de abóbora. Ele recentemente foi estudado como uma possível solução tópica para queda de cabelo e foi examinado frente a frente contra o minoxidil. Eu já vou falar do minoxidil. No geral, isso pode ser uma opção viável para aquelas pessoas que são intolerantes ao minoxidil ou que preferem a sensação de um óleo mais natural no couro cabeludo do que espumas medicamentosas ou porque tem outros tipos de perda de cabelo, como a perda padrão feminina, aquele alargamento no centro do cabelo. Agora eu vou falar de remédio, drogas mesmo, e depois sobre o que sabemos da eficácia dos tratamentos com laser, agulhas e afins. Então, sobre os medicamentos existentes. Finasteride, eu já falei um pouco sobre ele. A finasterida ou finasteride, os nomes comerciais são Propécia, que é a da dose de 1 mg, ou Proscar, que vem em dose de 5 mg. Originalmente, ele foi aprovado como indicação para próstata. No entanto, eles sabiam que funcionaria para o crescimento do cabelo o tempo todo. O Propécia, que é a dose de 1 mg, foi aprovado pelo FDA para queda de cabelo em 1998. E o que você precisa saber para descobrir se esse remédio é para você? Ele não é indicado para mulheres em fase reprodutiva porque ele pode afetar o feto masculino. Ou seja, se você está pretendendo engravidar, isso não é um remédio a ser considerado. Mas ele pode ser usado por mulheres na menopausa, apesar de ser um remédio desenhado, a princípio, para uso em homens. A finasterida é um inibidor de 5-alfa-reductase, aquela enzima que eu falei antes, que converte testosterona na sua forma mais possante, DHT. E ele é um inibidor do 5-alfa-reductase tipo 2. E não um anti-androgênio. A enzima tipo 2 está nas bainhas radiculares externas dos folículos capilares, o chamado epidídimo. Mas onde é que tem isso? Nas vesículas seminais e próstata. Eu coloquei isso para dizer que ele funciona melhor na próstata do que para cabelos, mas funciona super bem para cabelo também. No tratamento de alopécia androgênica, a finasterida não vai levar a uma redução de 100% no DHT, mas a perda de cabelo é retardada, só que não completamente parada. Ou seja, você ainda vai ter um pouquinho de perda, mas o remédio é altamente eficaz. 1 mg por dia é a dose mais comum usada para queda de cabelo. O de 5 mg é mais usado para hiperplasia na próstata. Existe um medo se esse remédio causa aumento de câncer de próstata. A explicação que eu encontrei de uma autoridade no assunto foi que ele não causa, mas por causa do efeito que o finasteride tem no tecido testicular, foi observado na dose 5 mg que o tecido testicular normal encolhe. Então poderíamos extrapolar que a dose de 1 mg faria o mesmo com um pouco menos potência. Eles descobriram isso nos estudos clínicos que fizeram biópsia nos participantes. E a conclusão foi que o remédio não estaria causando câncer de próstata, mas como encolher o tecido aumenta a probabilidade de encontrar câncer numa biópsia, ficou-se com essa impressão. E parece que ele também melhora os resultados do PSA, o que poderia retardar a descoberta desse câncer. E aí, quando descobriam, ele já estaria tarde demais. Mas não que o remédio estaria causando câncer, mas sim teria um impacto aqui. Só que o maior efeito colateral é o possível impacto na função sexual.
E isso acontece muito e vai desde diminuição de libido, de ereção, de ejaculação e também de produção de esperma. Então, muitas vezes é aquela dúvida, você quer ter os cabelos lindos ou você quer ter boa função sexual? De novo, isso muito mais observado em homens, mas eu imagino que possa se extrapolar também para mulheres, só que a gente não tem tantos estudos com esse uso ainda. E existe o dutasterida, que é supostamente 100 vezes mais potente que o finasteride no bloqueio do 5-alfa-reductase e parece ser ainda mais eficaz para a queda de cabelo. E, recentemente, eu descobri que ele pode ser aplicado topicamente, ou seja, ao invés de você tomar o remédio e aí tem uma ação sistêmica, você injeta na cabeça com o microneedling. Então eu já vou falar sobre essas intervenções mais na frente. Resumo de finasterida. Ele é mais indicado para homem, ele não pode ser usado em mulheres na fase reprodutiva, ele poderia ser usado para mulheres na menopausa. Ele só vai funcionar se a queda de cabelo for de forma alopécia androgênica, porque o DHT é um hormônio que vai precipitar a queda numa pessoa sensível a DHT. E se bloquearmos a ação da enzima que converte a testosterona em DHT, a gente pode mitigar isso. Então, finasteride, propécia e dutasteride fazem isso. Eles bloqueiam a ação da 5-alfa-reductase e realmente, se a causa de cabelo for por causa dessa conversão de testosterona em DHT, o remédio vai ajudar nos homens, em 90% dos casos e em cerca de 50% dos casos das mulheres na pós-menopausa com a queda de cabelo do tipo alopécia androgênica. Nas mulheres, ele pode causar pressão baixa quando usado sistemicamente. Tudo isso deve ser conversado com o seu médico. Eu estou te dando informações e não sugestões. Pessoalmente, eu acho que esse é um remédio que, para ser usado nas mulheres, com muito, muito cuidado. Acho que, antes de tomar qualquer droga desse tipo que contém efeitos colaterais reais, é preciso pesar bem os prós e os contras. De novo, benefício esperado versus riscos potenciais, né? Em tudo. Pode ser que seja, sim, uma coisa que faça sentido para você. Agora vamos falar sobre minoxidil, porque esse atualmente que eu vejo ser o mais famoso. Ele foi a primeira droga aprovada para tratamento capilar e o que historicamente colocou queda de cabelo como uma condição médica a ser tratada, e ele é um querido porque tende a ser a terapia química mais eficaz. Existe na versão tópica, o nome comercial dele é Rogaine, mas a patente já caiu e tem vários genéricos por aí. Você pode achar em forma de mousse, gel, líquido, manipulado e também tem o comprimido. Ele foi desenhado para ser um remédio para hipertensão. E nos estudos eles estavam sendo usados em pacientes que estavam fazendo diálise e foi reparado que essa galera estava crescendo cabelo feito louco nos lugares mais esquisitos. Como remédio de hipertensão, ele não era tão bom. Aí o laboratório resolveu trocar a indicação para tratamento capilar e foi aprovado. Então hoje já vem em forma de pílula, como eu falei, de espuma, de líquido, e a gente encontra em soluções de 2,5% e de 5%. A princípio, a versão para mulheres seria de 2,5% e teria que ser aplicada 2 vezes por dia. Mas eu vejo na prática que a versão de 5% é a única que realmente funciona tanto para homens como mulheres. E nas mulheres, na maioria das vezes, é recomendado que se use 1 vez ao dia. As pesquisas são meio mistas aqui, dizendo que para funcionar mesmo teria que usar 2 vezes. Mas eu vejo muitos dermatologistas falando que 1 vez por dia, 5% para as mulheres funciona bem. Mas, como eu acabei de dizer, tem um pouquinho de controvérsia nas pesquisas. A versão tópica comercial pode irritar um pouco o couro cabeludo e eu vejo isso acontecer muito na prática e aconteceu comigo. Para mulheres, faz o cabelo ficar meio oleoso e por isso o índice de satisfação de consumidor é considerado frustrante. Acho mais porque é difícil de ser usado com consistência. E quais são as maiores reclamações? A versão tópica comercial, ela pode sim irritar um pouco do couro cabeludo. Para as mulheres, porque a gente tem cabelo e é difícil de colocar só no couro cabeludo e não também deixar cair no cabelo, o cabelo fica meio
oleoso e fica meio nojento mesmo. E em muitas pessoas, isso aconteceu comigo, causa uma irritação no couro cabeludo e aí você não consegue mais usar. E aí também tem que, assim que você começa a usar, ele faz o cabelo cair. Também faz o cabelo cair muito quando a gente para, ou seja, é uma coisa que não pode parar nunca. Mas por que que isso acontece? Agora você vai precisar se lembrar de tudo que eu te expliquei sobre fases de cabelo, porque o que o minoxidil faz é que ele encurta a fase telógena e ele tenta aumentar a fase anágena. Então lembra, anágena igual crescimento, catágena, descanso, telógena, queda. Então, inicialmente, ele encurta a fase de descanso e realmente o cabelo entra na fase de queda mais rápida no início do tratamento para que um novo ciclo começa. Então, isso é um aumento transitório na queda inicial. Esse cabelo já ia cair de qualquer forma no ciclo natural. Então, não é que o minoxidil causou o cabelo a cair. Ele só encurtou a fase e ele fez com que o cabelo que já iria cair só se desprenda para começar um novo ciclo. Na queda de cabelo de padrão masculino e feminino, você vai ver cada vez mais um percentual de cabelo saindo da fase de crescimento para a fase de queda. Quando a gente toma um minoxidil, os folículos em repouso começam a entrar em ação e a crescer. E os cabelos já em fase de crescimento, que tenderiam a cair mais rápido com a alopécia, são mantidos nessa fase de crescimento por mais tempo. E quanto mais tempo você mantém um folículo na fase de crescimento, mais espessa a fibra se torna com o tempo, o que pode melhorar a qualidade do cabelo também. Então, o cabelo que aparece é mais espesso e mais pigmentado. E ele também mantém o cabelo nessa fase de crescimento por mais tempo. Mas isso só acontece depois de uma rápida fase telógena ou de queda, e por isso no início você perde cabelos para que um novo fio entre numa nova fase. Hoje existem outras formulações que podem ser manipuladas que causam menos irritação do que as fórmulas comerciais e de mais fácil aplicação, mas mesmo assim é algo que requer dedicação. Eu vejo a aplicação local na prática ser difícil, porque para funcionar mesmo tem que ser usada diariamente em homens 2 vezes por dia, mas quando usado de acordo com a bula, o índice de sucesso é bem bom. Mas a desistência é enorme, porque é chato de fazer, requer essa consistência, traz irritação em muita gente e quando para, o cabelo cai, para de funcionar. Sobre a versão oral. Na minha pesquisa pessoal com mulheres, o índice de satisfação para quem não tem efeito colateral é bem grande. E, sem dúvida, é muito mais conveniente do que a solução tópica, porque não deixa o cabelo melado e você não tem que fazer isso toda noite. Só que, diferentemente da versão tópica, ele vai entrar em circulação sistêmica e pode ter efeitos colaterais reais. De novo, é aquela decisão a tomar. Quão importante isso é para você e se você está afim de tomar uma droga que tem efeitos colaterais para isso. Os maiores efeitos colaterais seriam, às vezes nasce cabelo onde você não quer, e os efeitos são dose dependente e reversíveis quando você para de tomar. Então, sim, você, em teoria, também pode começar a tomar. Se tiver efeito colateral, para, e esses efeitos são reversíveis, ou seja, você não está causando um dano por muito longo prazo. Eu vejo também bastante consequência na pele, rosácea, vermelhidões e coisas desse tipo. Os estudos sugeriram que as doses seguras ideais variam entre 0,625 mg e 1,25 mg por dia. Você pode tomar meio comprimido, 1/4 do comprimido, mas aqui também eu não acho que seja algo que você deva tomar sem falar com o seu médico. Você precisa de alguém que vai monitorar essas doses para você. Pode ser que você comece baixa, tem que aumentar, depois tenha que cair. E é uma droga com efeito colateral. E como a versão tópica, se parar de tomar, para de funcionar. Então, quando você estiver fazendo essas decisões do que fazer, é algo que você realmente está disposta a fazer para o resto da sua vida?
Outra droga que eu vejo muito usada e também muito citada nos estudos é o espironolactone. E ela eu vejo bastante usada por mulheres jovens por não ter aquela contraindicação que o minoxidil tem. O que a espironolactone faz? Ela impede a produção de andrógenos na glândula adrenal ou suprarrenal e bloqueia a ação no receptor de andrógeno. A dose necessária para tratar a calvície feminina seria entre 100 e 200 miligramas por dia e você precisa pelo menos de 6 meses para ver resultado. Na prática, eu vejo muitos médicos começarem com 50 miligramas e aí eles analisam testes porque pode impactar a função renal e também é muito recomendado para as pessoas que têm acne. Também tem efeitos colaterais, eu falei de alguns no episódio passado quando eu estava falando sobre hormônios. Muitos desses efeitos colaterais são efeitos sexuais, de baixa libido ou baixa de sensação no clitóris. Eu não recomendo droga nenhuma na minha prática, até porque eu não sou médica, então eu pessoalmente tenho pouca experiência com isso. Eu estou dividindo o que a literatura científica nos mostra e que tipos de consenso a gente já tem. Muitas das minhas clientes já vêm para mim usando espirolactona e por isso eu estudei o tema para poder ajudá-las. Eu vou repetir aqui o que eu falei no episódio passado. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado quando começamos a descambar para o mundo de usar uma droga para conter o efeito colateral de outra. Então, para minha mulherada usando testosterona, sim, é super natural ver alopécia androgênica. Eu vi isso em mim. Então, eu sugiro conversar com quem está prescrevendo para tentar mitigar isso e entender o que pode ser feito. De todas as drogas que eu falei, se eu tivesse que escolher uma, eu acho que seria o minoxidil tópico por não entrar sistemicamente. Eu já tentei a versão comercial Rogaine, mas assim como a maioria das mulheres nas pesquisas, eu não gostei. Deixava o meu cabelo melado e em mim deu muita irritação no couro cabeludo. Aí eu não aguentei. Uma sugestão seria aplicar com o cabelo molhado, porque tem que ser colocado direto no couro cabeludo e não no fio do cabelo. E toma cuidado para não deixar escorrer nem na testa e nenhuma parte do rosto. Mas é aquela coisa, tem que usar todos os dias para funcionar. Eu desisti e sim, o meu cabelo pareceu que caiu um pouco quando eu parei. Eu ainda não tive a coragem de tomar a versão oral, mas eu tenho muitas clientes que tomam e gostam, assim como outras que não toleraram. Os efeitos colaterais mais comuns da versão oral seria crescer cabelo no rosto, nos braços e nas costas, ter batimento cardíaco rápido ou irregular e ganho de peso rápido, tipo mais de 2,5 kg. Então, se você começou a tomar e engordou, e aí tá culpando, sei lá, menopausa, dieta, lembra, pode ter sido remédio. E outras coisas poderiam ser um inchaço no corpo, rubor ou vermelhidão da pele, também inchaço dos pés ou pernas. E eu tenho uma cliente que teve uma mega crise de rosácea depois que começou. Eu achei que eu ia conseguir fazer tudo isso em 2 episódios, só que a gente já tá aqui há 40 minutos e eu ainda tenho muito assunto pra falar. Então eu vou terminar o episódio de hoje aqui. Na semana que vem eu vou entrar em shampoo, condicionador, inflamação do couro cabeludo, outras intervenções mais sofisticadas como microneedling, PRP, que é o plasma rico em plaquetas, fotobiomodulação, além de outras considerações. Então, por hoje, eu fico por aqui. Deixa perguntas para mim no site do YouTube, que aliás eu vou tentar concentrar tudo lá, porque é mais fácil para eu ver num lugar só do que ter que ficar catando no Instagram. Se você quiser me ajudar, subscreve no podcast no YouTube, no Apple e no Spotify, que assim eu consigo atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, manda as dúvidas para mim e até semana que vem.